Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o BRICS, que foi pro saco, hein, meu amigo? Bastou o Trump mandar uma mensagenzinha que todo aquele otimismo dos BRICS, não, porque o BRICS é o novo polo, porque o mundo multipolarizado que vai emergir na nova ordem mundial com a moeda dos BRICS e não sei o que lá e coisa e tal. Olha só, bastou o Trump dar uma olhada com cara feia pro pessoal e já todo mundo peidou, todo mundo fugiu da história, né? Esse troço aconteceu alguns dias atrás, mas eu estava na minha viagem, né? Vocês sabem, eu saí lá de Kiev e vim aqui para Jerusalém, estou em Jerusalém agora aqui em Israel, então acabei não conseguindo comentar esse assunto nesse meio tempo, vou comentar agora, porque tem algumas coisas que eu quero falar sobre isso. Primeiro, o Trump não precisava ter feito isso, tá? Não precisava, todo mundo sabe, todo mundo sério, sabe que esse papo de moeda dos BRICS é conversa para boi dormir, né? É para enganar o otário que acha que teria alguma chance disso acontecer. Nunca iria acontecer, porque esse negócio de moeda exige uma economia estável. E aí você não vai confiar no dólar americano, vai confiar em quem? No yuan chinês, que é mantido pelo Xi Jinping lá? Vai confiar no dólar, no rublo russo? Porra, só tem moeda merda no BRICS, cara. Vai confiar no real brasileiro? Se nenhum país do BRICS consegue fazer uma moeda decente, vão conseguir fazer uma moeda para substituir o dólar. Para com isso, porra. Isso é balela. Isso é conversa para boi dormir. É melhor, é conversa para russo tentar enganar Rousseff para ficar achando que não, porque agora a Rússia vai conquistar, vai ter um mundo multipolarizado e coisa e tal. Meu amigo, eu vou falar um negócio para vocês, esse daí é o delírio mais forte do Putin, nunca que teve chance essa coisa de moeda dos BRICS. Né? Mas vamos entender esse caso aqui, porque é lógico, as russetadas aqui no Brasil, aqui o Brasil 247, aqui, ó, ameaça de Trump contra os BRICS se voltaria contra os Estados Unidos. Randolph Rodrigues está dizendo assim, não, porque o Trump não tem essa bola toda para falar esse tipo de coisa sobre os BRICS e a moeda dos BRICS. Os Rousseff, tudo, tá todo mundo em polvorosa com essa história, né? E a verdade é que sim, eu concordo, o Trump não tem que fazer isso, mas ele sabe, ele falou esse negócio, sabe por quê? Porque ele não precisa fazer isso, ele sabe que essa moeda vai falhar, ele está jogando esse troço para justamente colher o louro de poder dizer, olha, eu impedi a moeda dos BRICS com essa minha tentativa aí. Ele sabe que vai falhar isso de qualquer jeito, então ele não precisa se preocupar com isso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por O Mensageiro do Caos, Tigresa VIP, Saci de Três Pernas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, então para quem não está prestando atenção nessa história, alguns dias atrás o Trump postou essa mensagem lá na rede social dele, né, a Truth Social. A ideia de que os países dos BRICS estão tentando sair do dólar enquanto nós vamos ficar só olhando, isso acabou. Nós requeremos um comprometimento desses países que eles não vão nem criar uma moeda do BRICS, nem vão apoiar nenhuma outra moeda para substituir o maravilhoso dólar, né? Ou então eles vão encontrar 100% de tarifas e podem dizer adeus a vender as coisas para os Estados Unidos, para a economia americana. Eles podem tentar procurar outro perdedor, não tem chance do BRICS substituir o dólar e coisa e tal, não sei o que lá. O que o Trump está fazendo aqui? O Trump está jogando isso daqui. Porque ele está ameaçando botar tarifa de 100%. Aí o pessoal está falando aqui, os comunistas aqui, Rousseff, falando que não, que isso se voltaria contra os Estados Unidos e não sei o que lá. E aqui o Kremlin falou isso também, é lógico, né? É mesmo papo, né? Não que a ameaça do Trump aos BRICS será tiro pela culatra, diz Kremlin, não sei o que lá e coisa e tal. Mas o fato é o seguinte, já deu certo. Por quê? Porque a moeda dos BRICS nunca foi uma coisa de verdade. Sempre foi uma fantasia que o Lula queria, porque o Lula tem aquele anti-americanismo, né, da esquerda brasileira, né, desde a época do golpe lá do Jango, né, do golpe de 64, o pessoal já sabe que o caminho para o comunismo aqui no Brasil passa pelo anti-americanismo. O pessoal aqui no Brasil tem uma coisa de ser anti-americano, não porque os Estados Unidos... Só pode ser inveja, né? O Brasil se sente inferior, porque, em tese, são dois países grandes que começaram mais ou menos na mesma época. Olha só a diferença que está hoje, né? Não, e digo mais, se você pegar o Brasil e os Estados Unidos lá por volta de 1900, os Estados Unidos já era maior do que o Brasil, mas não era uma diferença tão grande assim, não. A gente está falando aqui de 100 e poucos anos só de diferença, meu amigo. 100 e poucos anos que aqui no Brasil a gente teve Getúlio Vargas fazendo merda para cima e para baixo, e lá nos Estados Unidos eles tiveram políticos mais competentes para jogar o país deles para cima, né? Isso fez toda a diferença do mundo.
e hoje em dia os Estados Unidos é uma potência inquestionável e o Brasil fica nessa chupando o dedo. Ai, que não, que temos que ter a moeda dos BRICS, que não temos que usar o dólar, não sei o que lá. O Lula falando isso, ai, que eu não sei por que tem que usar o dólar. Não, Lula, ninguém tem que usar o dólar, qualquer um pode comprar qualquer coisa na moeda que quiser. O problema todo é que os dois lados precisam aceitar a mesma moeda, né? Por óbvio, né? Se você vai fazer um acordo com outra pessoa, você vai escolher a moeda, os dois lados têm que aceitar. Qualquer moeda que não seja aceita por pelo menos um dos lados está descartada. E o que acontece na prática? A maior parte das pessoas prefere o dólar no final das contas, porque virou... É o efeito network, de certa forma, né? É a moeda mais fácil de você fazer compras com ela, de fazer negócio com ela. Então, virou a moeda mundial de fato, né? E é uma ilusão achar que vai mudar isso. Como eu já expliquei para vocês, pode ser que caia, que os Estados Unidos entre em decadência e acabe. Eu acho que pode sim, os Estados Unidos, todo império, uma hora chega ao fim, né? E é só ver a história. Economicamente, a moeda de comércio mundial durante uma época foi o florim lá da Holanda, né? Na época da Companhia das Índias Orientais e coisa e tal, que era uma coisa fantástica, aquele negócio todo, né? E de fato, né, o florim da Holanda era a moeda de comércio internacional naquela época. Em determinado momento, a Inglaterra, como investiu muito mais na indústria naval, acabou tomando essa posição, né? Agora, como é que ela tomou essa posição? Como é que passou a ser a libra esterlina e não mais o florim, a moeda de troca no mundo todo? Porque a libra esterlina era mais estável que o florim. A Holanda não tinha uma política econômica boa, desvalorizava o florim muito, acabou perdendo o posto para a libra esterlina, que era uma moeda mais seriamente embasada, né? E depois, por que acabou com a libra esterlina e foi para o dólar? Foi justamente na Segunda Guerra Mundial. Na época da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra sofreu muito com a guerra, né? Foi bombardeada pela Alemanha várias vezes, teve vários gastos ali. Os Estados Unidos também gastou muito com a guerra, mas a Inglaterra gastou muito mais, né? E com isso, o dólar se mostrou uma moeda mais estável nessa história toda, né? O Lula fala simplesmente do ouro e do dólar, mas a história é mais complexa do que essa, né? Porque o ouro mesmo, como unidade de troca, já não é usado em comércio internacional há muito tempo. Você teve, de fato, moedas lastreadas em ouro até bem pouco tempo atrás. O próprio dólar era lastreado em ouro. Essa era uma das vantagens do dólar em relação à libra esterlina e outras moedas que tinham por aí, né? Justamente o ouro era o dólar, no final das contas. Por que não pode ser o real? Porque, porra, olha só, tem o pinguço corrupto, o próprio idiota do Lula fica torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, desvalorizando o real. Quem vai ser maluco de querer ficar com o real na mão? A gente só usa essa porcaria dessa moeda porque a gente não tem opção, né? No Brasil não tem alternativa, mas caramba, é a pior moeda possível, né? Que, aliás, olha só, dólar passa de 6 com Galípolo e ameaça de Trump. Olha que idiotice, olha o UOL passando pano pro Lula, né? Não, o dólar tá passando de 6,6 por causa do corte de gastos idiota do Haddad e do Lula, por causa da gastança irrestrita do Lula. É isso que está fazendo o dólar cair tanto. Essa ameaça do Trump com o BRICS, ele tá cagando para isso, porque é aquilo que eu falei para vocês, eu já falo há um tempão. Nunca houve nenhuma chance de moeda dos BRICS dar certo. Isso é ilusão da cabeça do pessoal. É o Putin, na guerra híbrida dele, tentar convencer as pessoas de que vai ganhar a guerra da Ucrânia. Não, porque vamos ganhar a guerra da Ucrânia. Aí o pessoal fala pro Putin assim, pô, mas como é que você vai ganhar a guerra da Ucrânia se os Estados Unidos estão apoiando a Ucrânia? Ele fala, não, mas a gente vai ter um mundo multipolar e os Estados Unidos já está decaindo, já virou nada, não sei o que lá, e vai ter a moeda dos BRICS para substituir o dólar e coisa e tal. Isso aí é propaganda russa sem nenhum sentido. É aquela propaganda que só existe porque existem pessoas que caem nela. Né? Eu já falei para vocês como é que funciona a propaganda russa, né? Os russos, eles testam jogar um monte de ideia idiota na internet, um monte de ideia, qualquer coisa que você acha, é quase um gerador de baboseira aleatório que eles usam. Aí, negócio de, não, porque a Ucrânia tem laboratórios biológicos para não sei o que lá. Aí viu que isso colou. Por quê? Porque algumas pessoas falam, não, que coisa perigosa, não pode ter, que absurdo isso, não sei o que lá. Sendo que a Rússia também tem laboratórios biológicos, né? O Brasil tem laboratórios biológicos, todos os países do mundo têm laboratórios biológicos, né? A coisa mais normal do mundo. A Fiocruz é um laboratório biológico no Rio de Janeiro, né? O Butantan é um laboratório biológico em São Paulo, não tem nada demais em de ter laboratório biológico.
De novo, por que existe essa propaganda de que a Ucrânia tem laboratórios biológicos, isso é preocupante, não sei o que lá? Porque foi a propaganda que colou. Eles fizeram isso e viram que as pessoas se importaram com isso. Eles começam a difundir essa história. E aí a história da moeda dos BRICS foi outra, que eles viram que, falando dessa merda, o pessoal fica assim, não, isso, né? Olha só, vai ter moeda dos BRICS, não vai ser mais o dólar, uhul, fim dos Estados Unidos. E o pessoal fica animadão. Só que é lorota, nunca teve chance isso. Então o que o Trump está fazendo aqui, ó, é muito simples. Ele está colhendo os louros antecipadamente. Ele está fazendo essa ameaça que ele não vai cumprir. Eu concordo com o que o pessoal está falando aqui. Ó. Se ele botar 100% de tarifas na importação, ia ser pior para os Estados Unidos. Ele não vai fazer isso. Mas o que ele quer dizer com isso aqui? No momento que ele ameaça esse troço aqui, e a moeda dos BRICS dá errado, porque vai dar errado, é inevitável que dê errado, ninguém tem confiança em moeda nenhuma que seja gerida por essa cambada de incompetentes, ditadores incompetentes. O BRICS é, em última análise, o clubinho dos ditadores falidos, né? Não tem nenhuma chance disso dar certo. Então, ou seja, ele jogou isso aqui para depois, quando der errado a moeda dos BRICS, ele fala, tá vendo? Eu, Trump, acabei com isso. Eu mandei uma mensagem lá dizendo que ia acabar com isso e acabou mesmo, e olha só, ganhei essa parada. Nunca teve uma aposta mais fácil do que essa. Nunca teve nenhuma chance de moeda dos BRICS dar certo. Ah, Peter, mas o pessoal mostra um gráfico que a dominância do dólar está caindo e coisa e tal. A dominância do dólar está caindo para o euro. O euro está crescendo, o euro está tendo tem mais comércio com o euro. Porque, de fato, né, o euro é uma outra moeda que é relativamente estável. O yuan também tem crescido também. Você acha que moeda dos BRICS vai ter chance nessa história? E isso é outro aspecto, né? Como eu falei para vocês, a China não vai topar isso, meu amigo. De novo, isso é só propaganda do Putin e do Lula. O Lula gosta porque o Lula é um idiota, né? E com o anti-americanismo dele fica nessa história, né? Mas só o Putin e o cara do Irã que interessam esse tipo de coisa. Para o resto do mundo, até para a Índia, não interessa essa parada. Para que a Índia vai querer uma moeda dos BRICS? Ela tem o Yuan, né? O Yuan já é uma moeda que já é usada, né? E esse é outro ponto. Por que o Yuan está aumentando a participação no mercado? Exatamente por conta das sanções contra a Rússia. A Rússia só tem como negociar com a China hoje em dia, aí acaba usando o Yuan nessa conversa, né? Então aqui, ó, a Jéssica Petrovna está falando aqui que a ameaça de tarifas do Trump pode complicar o plano dos BRICS para contornar o dólar, dizem analistas, né? E, de novo, nunca teve chance. Se você ler a matéria dela aqui, ela vai falar isso aqui. O que acontece nunca teve chance essa moeda dos BRICS de qualquer forma. Então deve ter feito por isso, porque no final das contas meio que expôs numa coisa que todo mundo sabia que não ia dar certo e agora todo mundo tem certeza que não vai dar certo, né? Então é isso daí, galera. Boa tentativa de vocês aí com a moeda dos BRICS. Eu avisei desde o início, isso é roubada. Digo mais, o BRICS como um todo é uma roubada. O Brasil tinha que sair da porcaria do BRICS, é uma idiotice esse troço. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.